Agosto Laranja é o mês da conscientização sobre a esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta o cérebro, nervos ópticos e a medula espinhal. Em todo o mundo, mais de 2 milhões de pessoas convivem com a doença, sendo os jovens entre 20 a 40 anos os mais afetados. Até o momento, não há cura, mas existem tratamentos que proporcionam ao paciente mais qualidade de vida. E para sabermos mais sobre esse assunto, eu e você, vamos convidar para entrar aqui em nossa salinha da saúde o médico neurologista, o doutor Alisson Azevedo. Doutor Alisson, boa noite, bem-vindo. Entra aqui, doutor. Boa noite, Frei. Tudo bem? Deus o abençoe, Como vai? Muito bem-vindo. Amém. Doutor, esclerose, vamos assim, de partida esclarecer o termo. Quando as pessoas brincam pejorativamente, dizem, aquela pessoa está meio esclerosada, não tem nada a ver com isso, né, doutor? Não, definitivamente não. Definitivamente não, Frei. É outra coisa. É outra coisa. E é que a gente vai aprender hoje. Exatamente. Então seja muito bem-vindo. Então, por favor, sente, doutor. Muito obrigado, com licença. Vamos conversar. Gente, o doutor Alisson já está aqui, nosso médico neurologista. Tem alguém que entende do nosso cérebro, minha gente. Está aqui hoje e ele aceitou o nosso convite para nos esclarecer sobre esclerose múltipla. Já aprendemos que não tem nada a ver quando a gente fala assim, a pessoa está meio lelé da cuca, esclerosada, enfim, perdendo a memória, demência. Não tem nada a ver com isso, gente. Esclerose múltipla é outra coisa. Doutor, então vamos lá. O que é uma esclerose? Esclerose. Enfim, quando o termo genérico esclerose significa diminuição do tamanho do conteúdo. Esclerose é diminuição? Isso, exatamente. Então o termo esclerosado é um termo antigo que o povo, uma crendice que diziam, a pessoa está ficando esclerosada, significa que ela estava ficando gaga, que o cérebro estava diminuindo. Exatamente. Só. Então vem daí a expressão? Exatamente, vem daí. Agora a palavra esclerose, então, é diminuição. Isso, a gente usa essa denominação esclerose com esse propósito, de maneira geral. Ok, agora quando fala múltipla é porque ela pode acontecer em vários locais. Exatamente. No nosso contexto da nossa doença neurológica aqui, vamos falar, né? Como o senhor bem introduziu o assunto, a esclerose múltipla, ela é a doença autoimune no sistema nervoso central. Então, isso inclui o cérebro, que nós conhecemos bem, né? Aqui mostrado. Em breve a gente destrincha um pouco mais, esmiuça um pouco mais. E a medula espinhal, que é todo aquele canal que desce pelas nossas costas e ela acaba aqui na transição da medula torácica para lombar. Quando você pega então o cérebro, a medula e puxa, então a esclerose pode acontecer em qualquer parte desse circuito aí. Exatamente. Ela pode acontecer, lesões neurológicas podem acontecer em qualquer ponto. Existem locais mais preferíveis da esclerose múltipla, locais típicos que nós dizemos, onde essa lesão pode acontecer. Entendi. Então a esclerose múltipla, ela é a mais comum doença autoimune dentro do adulto jovem, no mundo. Agora o senhor vai explicar para a gente, o senhor falou uma palavra aqui que muita gente tem dúvida e hoje vai poder dormir tranquilo e em paz porque não vai ter mais dúvida. O senhor falou a palavra autoimune. Explica isso para nós, doutor. Exato. De maneira geral, quando eu quero dizer autoimune, autoimune significa que as minhas próprias células de defesa acabam agredindo algum tecido corporal. Entendi. Isso dentro do nosso propósito hoje da esclerose múltipla significa em que o nosso sistema imune produz células de defesa, anticorpos, que atravessam para o nosso sistema nervoso central, onde está compreendido isso que dissemos, e aí passam a agredir, a inflamar determinados locais do cérebro e da medula espinhal. Ou seja, então nós temos o nosso sistema imunológico, tanto é verdade, doutor Alisson, que a gente está aqui no contexto de pandemia, recebendo a vacina para aumentar o nosso sistema imunológico. Exatamente. E para quê? Porque quando entra um vírus, uma bactéria, um fungo, o nosso sistema imunológico esteja preparado para defender. Fato. Só que em lugar de defender esses agressores externos, ele começa a atacar internamente, é isso? Exatamente. Por que isso acontece? Frei, nós ainda não sabemos como nem quando isso acontece, o momento do start da doença. Mas nós já identificamos alguns genes que estão relacionados com maior proteção, genes
relacionados com maior risco de esclerose múltipla, e fatores externos ambientais, tanto fatores que protegem, quanto fatores que aumentam a chance da pessoa ter esclerose múltipla. Entendi. Tá? Então a gente não sabe ainda, a ciência não consegue nos dizer em poucas palavras o porquê a esclerose múltipla acontece. Não tem nada de fator genético, hereditário, pode contribuir? Existe fator genético, sim. Existem genes já bem delimitados, responsáveis, que estão, na verdade, servem como fator de risco para desenvolver esclerose múltipla, mas não necessariamente porque eu tenho esse gene, eu vou ter a esclerose múltipla. Entende? Diretora, nós temos aí, o doutor falou de neurônio, né? Nós temos uma foto, né? Porque é uma esclerose. Então, o doutor falou assim do neurônio, do sistema nervoso central e da medula, etc., que não é a medula óssea, né? Não é a medula espinhal, né? É a medula espinhal. E, doutor, nós temos essa foto aqui, não sei se você vai poder ver também. Explica isso, agora está na tela. Há um nervo normal e um nervo com esclerose múltipla. Explica através dessa foto o que está acontecendo aí, doutor. Perfeito. Aí a gente tem a representação de um neurônio normal e um neurônio doente na esclerose múltipla. Perceba que a bainha de mielina, que ele é um tecido que circunda um axônio, que é o grande prolongamento do nosso neurônio, ela é danificada. Por isso categorizam a doença como desmielinizante, porque acontece a doença da bainha de mielina. Aos poucos, essas células imunes em que o nosso corpo criou danificam a bainha de mielina. E qual que é a função da bainha de mielina? A função da bainha de mielina é preservar a condução elétrica dentro de um neurônio. Então, se ela está doente, se ela começa a ser danificada, aos poucos o neurônio deixa de ter a sua função normal e ele acaba morrendo. Doutor, vendo essa imagem aí, eu acho que me faz lembrar assim, um fio de luz, é isso? Né? É praticamente isso. Esse é um fio de luz que tem assim, aquela proteção, a borracha por fora, né? E o cobre por dentro, é isso? É quando essa borracha começa a deteriorar? Exatamente, uma boa analogia, é quase como um fio condutor, é quase como um fio de eletricidade, onde a bainha de mielina protege a condução. Entendi. E uma vez que ela é danificada e ela não existe mais, está estabelecida a doença. Tá, mas assim, aí deixa o impulso elétrico, deixa de acontecer? Ele acontece de maneira patológica, ela acontece de maneira doente, porque o impulso elétrico começa a ser feito de maneira lenta e aos poucos o neurônio começa a morrer. Eu fico imaginando esse fio elétrico, doutor, assim, quando desencapa o fio elétrico, dá choque, encosta um cobre no outro, dá curto-circuito. Acontece mais ou menos assim também ou não? Não, essa analogia já não funciona. Já não serve. Entendi. Agora, quando acontece isso, essa desmielinização dessa bainha protetora, como é que a gente percebe? O que começa a acontecer? Há um sintoma externo que a gente começa a ficar tonto, vai desmaiar? Como é que é? Perfeito, Frei. Então, uma vez que esse processo patológico ele começa a ocorrer, nós podemos ter sintomas e os sintomas vão variar de acordo com o local onde está acontecendo, onde está sendo feito o dano inflamatório. Entendeu? Então, se esse dano é em um local da nossa cabeça responsável pela sensibilidade de tal parte do corpo, eu vou ter uma deficiência relacionada à sensibilidade. Então, posso ter sensação de formigamento, sensação de queimação constante. Entendi. Tá? Um déficit estabelecido, se ele não tratado, ele se perpetua. E aí ele fica. Agora, eu disse a deficiência na sensibilidade porque ela é uma das mais comuns, mas temos outras tantas. Deficiências motoras, então o paciente pode ter diminuição da força, pode ter a perda completa da força, alterações de equilíbrio, tá? Alterações de coordenação também. E outros sintomas não só relacionados com visão também, doutor? Exatamente. Outros sintomas relacionados não só à nossa motricidade. A visão, em especial o nervo óptico, é um local onde a esclerose múltipla, ela comumente ataca. Então, causando dano no nervo óptico, nós temos como consequência o embaçamento visual, nós temos como consequência também a alteração na qualidade das cores e até mesmo a cegueira em alguns casos.
Tá? Doutor, uma vez que começou, por exemplo, o senhor é neurologista, né? Uma vez que começou esse processo de desencapar ou desmielinização, enfim, não tem como substituir, não tem como repor, não tem como colocar uma bainha de mielina sintética ali, uma vez que começou o processo é contínuo, doutor? Frei, o nosso corpo tenta fazer esse mecanismo de remielinização. Isso existe, tá? Entretanto, isso não é eficaz, porque a esclerose múltipla, do início em que ela é deflagrada até o final da vida, existe o processo inflamatório. Entendi. Então, é algo que é uma batalha que o nosso corpo perde diante da patologia. Então, essa tentativa ocorre de produzir a bainha de mielina novamente, mas o processo contínuo inflamatório é maior. Então, o dano é causado à lesão em si. Doutor Alisson, e o fato, assim, por exemplo, no nosso cérebro a gente pode reaprender muitas coisas. Perfeito. A gente está numa linguagem tão moderna, high-tech, né, de programação. Eu não posso reprogramar, né, as células brancas, os leucócitos, para eles, assim, não destruam mais porque são amigos, etc. Eu não posso reprogramar o sistema imunológico, doutor? Sem dúvida. E essa é a ideia principal dentro do tratamento da esclerose múltipla hoje, né? Nós dizemos em que de 30 anos para cá, as medicações foram criadas e cada hora mais eficazes contra o tratamento da esclerose múltipla. Antes, em períodos mais longínquos, não existia o que fazer diante desse dano. E a ideia é essa, é nós tentarmos enganar o nosso sistema imune para que ele deixe ou pelo menos diminua a velocidade de agressão dentro do nosso sistema nervoso central. Olha, porque é justamente um processo, a gente pode chamar que é um processo degenerativo? Sim. É um processo degenerativo. É um processo degenerativo. Agora, mas que não acontece de um dia para o outro, né, doutor? Que não acontece de um dia para o outro. A pessoa vai... Como é que ela vai percebendo? Ela vai percebendo pela sensibilidade, pela perda de visão? De repente, eu estou sentindo dificuldade visual, eu vou no oftalmologista, ele pede para trocar o óculos, ele faz o exame, mas de repente o problema é esse. Como Exato. é que o médico vai fazer o diagnóstico mais preciso? É importante, Frei, e até eu converso muito isso com meus pacientes que têm esclerose múltipla. Como identificar, saber se um dano que foi estabelecido, um sintoma novo, ele pode ser por uma doença neurológica autoimune. Entendi. Quando eu sinto uma perda de força ou uma alteração na sensibilidade que tem a ver com doenças neurológicas autoimunes, espera-se que esse sintoma novo ele se estabeleça em um período maior que 24 horas. Okay. Então, se eu tenho uma alteração na sensibilidade da minha mão, ela acontece por 5 ou 10 minutos e isso passa, certamente isso não é secundário a uma doença autoimune desmielizante especial, esclerose múltipla. Então, é um dano que aparece e ele permanece após 24 horas. Entendi. É isso que nos preocupa dentro desse contexto da esclerose múltipla. Doutor, a gente sabe que o processo de desmielinização, esse desencapar o fio elétrico ali, ele pode, em um certo momento, começou, mas do nada ele pode parar? Sim. Ele pode ser interrompido por um momento. Estacionar? Estacionado. Então, isso vai de encontro com mais ou menos o que a gente chama dos fenótipos que nós temos na esclerose múltipla. O mais comum da característica da nossa esclerose múltipla vista no dia a dia é a forma que a gente chama de remitente recorrente. Ou seja, a pessoa desenvolve sintomas da doença em surtos, como eu disse para você, então o sintoma dura por mais de 24 horas, está estabelecido um surto da esclerose múltipla e existem momentos de calmaria, pico, e existe um momento de calmaria, que é o termo remissão. Remissão. Quando a pessoa fica mais de 30 dias sem novos sintomas, sem ter queixas. Assim ela é. Ô, doutor Alisson, por que a gente, na abertura, eu falei assim, por que dessa faixa etária dos 20 aos 40? Que para mim, assim, é a parte, assim, produtiva, é uma parte importante na nossa faixa etária. Por que dos 20 aos 40, 50 ali, doutor? É essa faixa etária das pessoas mais acometidas? Essa é uma pergunta interessante, Frei, porque historicamente as doenças autoimunes, as doenças então que o meu próprio organismo
acaba me atacando algum tecido, acontece em adultos jovens. Essa é a faixa etária. Talvez pelo momento de desenvolvimento do sistema imune nosso. Pela pressão também da sociedade, produção, etc. A cobrança que a sociedade, o estresse também, pode ser também. Pode ser também fatores externos em que nós acabamos aceitando e fatores de risco para que ocorra essa mudança no nosso sistema imune, para que nós possamos ser atacados por eles, sabe? Doutor, a gente sabe que a gente está nessa era digital e tudo é questão de conexão, né? Então, se nós não tivermos o Wi-Fi, a conexão, a gente não consegue estabelecer assim. E a gente sabe que os neurônios também têm essa conexão, né? As famosas sinapses, né? As conexões ali que vão levar o impulso elétrico. Uma doença autoimune, uma esclerose múltipla, bloqueia essas conexões, doutor? Não pode. E aí, por exemplo, a pessoa pode ter perda de memória, perda de lucidez, enfim. Definitivamente, Frei. Isso vai de encontro com o local onde o dano onde está acontecendo o dano dentro do cérebro da pessoa. Então, se essa lesão, essa inflamação acontece em um local eloquente que seja responsável por funções superiores nossas, como a memória, a cognição, isso é prejudicado, tá? Então, déficit cognitivo, e isso não depende da fase de evolução da doença, é muito presente. Então, a pessoa pode ter alterações no raciocínio, a pessoa pode ter o alentecimento no raciocínio, no pensamento, pode ter deficiência na memória, sem dúvida, tá bom? Dificuldade na capacidade da função executiva no dia a dia. E tudo isso é muito complicado porque, como dissemos, é um adulto jovem. Então, é uma fase em que é socialmente ativo, é uma fase em que a pessoa depende do trabalho, está formando a família, na maioria das vezes. Então, isso é devastador para a vida da pessoa e para os familiares ao redor. Que maravilha, gente. Quantas informações estamos aprendendo hoje aqui com o Dr. Alisson Azevedo, nosso médico neurologista, e o assunto esclerose múltipla. O Dr. Alisson já pegou um molde aí, né, de um cérebro nas mãos e vai dar uma aula agora na prática, doutor. Agora aula de biologia com o Dr. Alisson. Perfeito, Frei. Eu queria mostrar aqui para o senhor, para o pessoal de casa, os locais mais acometidos dentro da esclerose múltipla. Então, quando um paciente traz a queixa para mim, a doença, quando nós usamos exames de imagem, a tal dita ressonância magnética... Ele reclama do quê? O paciente traz a queixa, o senhor falou. Ele reclama do quê? Ele reclama, dentre diversas coisas que dissemos aqui, perda de força, alteração na sensibilidade, alterações na coordenação, queixas de incontinência urinária, incontinência fecal, perda da visão, que nenhum outro médico ainda conseguiu justificar o porquê essa perda da visão. Tá? É muito interessante. Então, o leque é muito amplo do que o paciente traz para nós dentro de uma queixa de esclerose múltipla, quando já traz o diagnóstico. É muito interessante o que o senhor falou, porque ele é revelador, o que o senhor falou assim. Porque muita gente já, ai doutor, eu já passei por um monte de médicos, ninguém descobriu a doença ainda. De repente, falta uma visão, talvez um conceito da esclerose múltipla. Porque já passou no oftalmologista, já passou no neurologista, enfim, de repente faltou o diagnóstico de uma esclerose. E Frei, o inverso é válido também, é um dado assustador, mas de 30% a 60% das pessoas que acreditam que tem esclerose múltipla, na verdade não tem. Uau! O diagnóstico foi feito de maneira equivocada. Isso é muito bom saber, né? Isso, sim. Então não é raro as pessoas chegarem para nós no consultório dizendo, doutor, eu tenho esclerose múltipla. Então, até você desmistificar, depois de percebido que ela não tem a esclerose múltipla, desmistificar essa ideia de que ela tem a esclerose múltipla e às vezes já tomando medicação para tal, é muito difícil, porque é um carimbo que a pessoa ganha para a vida toda, né? E hoje a medicina está tão evoluída, graças a Deus, né, doutor? Assim, as técnicas, os diagnósticos cada vez mais precisos, né? E aí o senhor ia mostrar aí as áreas, doutor, Pois bem, favor. Exatamente. Então, quando dissemos das lesões que meu próprio organismo causa no cérebro, eu quero atentar para os principais locais onde eu vou olhar dentro de uma ressonância magnética, tá? Vamos lá. E isso reflete nos sintomas que o paciente sente, tá? Okay. Então, as lesões em que são clássicas da esclerose múltipla
são lesões justacorticais, lesões bem próximas ao topo da cabeça. Tá lá, doutor, tá na tela para isso. Pode falar, doutor, pode falar. Lesões justacorticais, lesões periventriculares, próximo a essa abertura que nós temos anatômica aqui do meio do cérebro, onde toca o chamado corpo caloso, que é uma estrutura que divide o nosso hemisfério cerebral. Nós temos também lesões nessa estrutura nobríssima do nosso corpo, chamado tronco encefálico. Então, aqui é outro local que eu sempre tento ver se existe lesão. E também lesões no cerebelo, na conexão do cerebelo com o tronco encefálico, são locais em que a esclerose múltipla gosta muito. Como é, o senhor falou assim, é aqui que eu gosto de ver para ver se não tem lesão. Como é que o senhor chega até ali, doutor? Que exame específico? O senhor vai pegar o cérebro e vai cortar, né? Então, exatamente. Frei, o que é importante é que às vezes, pelo próprio exame neurológico, que é a primeira coisa que eu faço logo após, que o neurologista de maneira geral faz após a anamnese, algumas alterações nós falamos que elas topografam dentro do cérebro, locais pontuais específicos. Então, se um paciente chega para mim com uma lesão no olho específica, topográfica, eu consigo ver aquela lesão e já jurar que ele tem algum tipo de lesão em algum ponto aqui do tronco encefálico que eu te mencionei. Só pelo olho, só por aquela ramificação ali. Exatamente, por conhecer a função e da onde aquilo sai para onde vai, entendeu? Então, esse é o ponto inicial, eu perceber as alterações no exame neurológico e a partir daí, com a medicina, com os avanços da medicina, ter em mãos outros exames que possam me auxiliar o que eu não consigo ver no exame neurológico. E aí entra o papel da ressonância. A ressonância magnética? Ressonância magnética. Então, com a ressonância magnética, eu consigo ver, e isso é importante para o diagnóstico, para eu contabilizar lesões e para eu perceber se as lesões são típicas da esclerose múltipla. Porque é nesse momento que às vezes ocorre o julgamento, o diagnóstico de maneira equivocada, porque a lesão não está em um local típico e nem é da conformidade típica de esclerose múltipla. Porque então, não é só a esclerose que vai dar esse tipo de lesão, pode ser outra doença também. Exatamente, pode ser outra doença também. Tipo Alzheimer, Parkinson, alguma coisa assim? Sim, por exemplo. Que interessante, tá? Né? Então, existe uma gama de doenças que podem causar alterações no encéfalo parecido com a esclerose múltipla. E para dar um diagnóstico preciso que é uma esclerose múltipla, tem que ser múltiplos lugares, é isso? Múltiplos lugares, isso é fundamental, tá? Para eu dar um diagnóstico para um paciente que ele tem esclerose múltipla, ele precisa ter, no mínimo, 2 surtos da doença. Então, entende-se surto o aparecimento dos sintomas, como conversamos aqui. Então, 2 deles, um surto seguido por outro surto. Um prazo de quanto tempo, mais ou menos? Não, esse prazo precisa ser maior que 30 dias. Tá? E em locais que são típicos da lesão por esclerose múltipla. Esse que o senhor acabou de mostrar. Exatamente. Então, é aqui que eu procuro. Então, eu percebo a conformidade da lesão, se o local da lesão é correto dentro da esclerose múltipla. Esses são os locais mais comuns, porque eu estou pensando no cérebro e na espinha. Exatamente. Eu já iria mencioná-la a parte da nossa medula. Em se tratando de esclerose múltipla, nós temos a nossa região mais superior da medula espinhal, a região cervical, como sendo um local preferido pela esclerose múltipla. Porque está próximo ao cérebro? Não, isso não tem relação com a proximidade. Isso tem muito mais relação com a preferência ao longo do tempo visto pela esclerose múltipla, tá? Entendi. Então, se eu pesquiso a possibilidade da doença da esclerose múltipla, sem dúvida, através de exame de imagem, eu investigo a cabeça, o cérebro e investigo a medula cervical. Tá? E ela, doutora, aí já tem um desenho da medula cervical, enfim, é óssea, pode ser ramificação durante todo o trajeto dela, é isso? Exatamente. A nossa medula, ela vai desde da nossa região cervical, né? Ela vai até o final da nossa região torácica para a transição com a lombar. A partir disso, nós só temos feixes de nervos, que aí são só feixes onde não existem mais a medula
é a medula espinhal. É mais comum que seja na região cervical, tá bom? Mas o fato de ir até na região torácica e o resto é feixes, mas está tudo conectado, né? Perfeito. Então tem um feixe que vai lá para o pé, que vai lá para a perna, que vai para o dedão do pé. Também não pode acontecer lá pelo fato de um fragmento, um segmento se deslocou até lá, doutor? Aí tem um comichão no pé, tem formigamento no pé, como é que é? Então, em se tratando de sintomas que aconteçam, por exemplo, como você disse, falta fora de força, dessa região? Falta de força na perna, no braço, isso está muito mais relacionado com lesões na cabeça do que na medula cervical. Olha só. É muito relacionado com alteração, com lesões inflamatórias no encéfalo, no nosso crânio, tá? Entendi. E não relacionado à medula. O que é muito relevante se tratando da nossa medula cervical é que lesões na medula podem trazer outros inconvenientes como a perda da nossa continência urinária e fecal. Entendi. Isso para qualquer pessoa, mas acima de tudo para uma pessoa que produz no dia a dia, que precisa sair para o trabalho, né? Isso é muito inconveniente. Desconfortável, né? Desconfortável muito. Então isso pode variar desde a incontinência urinária em que a pessoa perde urina, ou o inverso, em que a pessoa tem a retenção urinária, e a parte fecal da mesma maneira. Ela pode ter a retenção fecal ou então escape fecal. Não sei se tem a ver, doutor, assim, mas é até uma indicação que a gente dá. Eu assisti um filme, né? Tem vários filmes, assim, 100 metros. O senhor conhece esse filme? 100 metros. 100 metros. É a história de um homem assim que começou a perceber que não conseguia amarrar eu estou dando spoiler aqui, não conseguia amarrar o tênis, etc. E ele começou a sentir que tinha um processo lá de esclerose, né? Esclerose. Eu acho que o tema é 100 metros, não sei se é da esclerose múltipla, mas ele começa a perder a sensibilidade, perder os movimentos, enfim, muito interessante. Perfeito, não. Mas voltando ali, essa questão assim, doutor, ok, é uma doença neurológica, sim, é uma doença que afeta o cérebro, a medula espinhal, a nossa medula óssea. Por exemplo, o que prejudica? O que eu estou colocando para dentro que prejudica? Eu fico imaginando assim, um usuário de alguns entorpecentes, doutor, prejudica? Cigarro prejudica? Bebida prejudica? O que eu atrapalho o tratamento? Perfeito. Frei, existem alguns fatores de risco que estão relacionados à pessoa desenvolver esclerose múltipla e a continuidade da doença também, tá? Então, o tabagismo é um clássico relacionado à esclerose múltipla, tanto para desenvolver a doença, quanto para a continuidade da doença, e por si só o tabagismo pode dar uma comorbidade que essa pessoa não precisa, né? Pode dar doença outra que a pessoa não precisa. Pulmão e companhia limitada. Exatamente. Agora, além do tabagismo, outro fator de risco é a obesidade. Uau. E isso é muito bem estabelecido. Por quê, doutor? Isso ainda não está... A gente não sabe ainda a relação... A obesidade é ruim para tudo, na verdade. Na verdade, a gente não sabe a relação de causa-consequência, mas só foi observado que pessoas obesas possuem uma maior chance de ter esclerose múltipla. Não sabemos ainda qual é a minúcia da relação e a consequência. Popularmente a gente chama assim as drogas, doutor, as drogas ilícitas, etc., também prejudicam? Não tem relato científico comprovando relação com a esclerose múltipla. Mas drogas, de maneira geral, o tabagismo, sim. É o pior, né? Sim, sem dúvida. A ingesta de sal, a ingesta abundante de sal, por incrível que pareça, é um fator de risco para ter esclerose múltipla. Além da hipertensão? Além da hipertensão. Uau, que interessante, né? Porque o brasileiro exagera no sal. Doutor. Exatamente. Então, a pessoa, além de ter hipertensão, pode aumentar o risco dela de ter esclerose múltipla se os outros fatores também já o ajudarem, né? A pessoa faz um hemograma bem feitinho, etc., completo, assim, sai alguma coisa ou o diagnóstico é só numa ressonância magnética, por exemplo? Não, de maneira alguma, isso não ajuda. Um exame de sangue, um exame sérico que a gente fala, não ajuda. Então, a observação, Frei, é através de alterações neurológicas percebidas no exame neurológico com o médico neurologista, como expliquei, e aí auxiliado pela ressonância magnética. Agora existe um exame que nos ajuda, que é o exame do líquor, da análise do líquor.
O exame da análise do líquor, que a gente fala a tal punção lombar, o propósito desse exame, nós retiramos algumas gotinhas do líquido que banha o cérebro e ele percorre toda a região da nossa medula espinhal. Só que ele percorre a nossa medula espinhal e já nas regiões mais baixas aqui da nossa coluna lombar, onde não já existe mais a medula, só existe essas ramificações que eu mencionei, nós introduzimos a agulha ali e tiramos algumas gotinhas. Esse líquido, ele traduz alterações em que o sistema nervoso central possa estar sofrendo, né? Então, com a análise desse líquor, ele pode me dar dica. E essa dica nos ajuda muito. Quando eu investigo e eu penso que o líquor vai me ajudar no diagnóstico, eu peço um exame chamado bandas oligoclonais, e isso as pessoas trazem muito no consultório porque acham no Google. Doutor, tem as bandas oligoclonais, eu preciso desse exame. As bandas oligoclonais esse exame nada mais é do que a observação de células de defesa dentro do sistema nervoso central, que não existe fora do sistema nervoso central. Então daí o significado disso é que essas células estão atacando o meu sistema nervoso. Tá? Então isso acaba nos ajudando. Não é extremamente necessário, mas hoje em dia isso é praticamente de praxe que o colega já peça logo de cara. O senhor falou assim que é importante fazer uma anamnese. Anamnese, assim, na linguagem médica, é aquela entrevista que ele faz, assim. Aí chega uma pessoa no seu consultório, que tipo de pergunta você vai começar a fazer, doutor? Para essa pessoa nessa faixa etária, 20, 40, 50 anos. Aí. Exatamente. Desculpe o termo anamnese, mas nada mais é do que a entrevista médica, né? O termo para entrevista médica. Mas é bom o senhor falar isso, porque saúde e fé também é cultura, doutor. A gente quer aprender a linguagem médica. A ideia é essa. O que eu busco saber? Quando o paciente traz uma queixa neurológica para mim... Eu chego no seu consultório, o que você vai perguntar para mim? Exatamente. Geralmente você me traz um sintoma e tão importante quanto eu desenvolver o sintoma que você está me trazendo é eu buscar se outros sintomas ao longo da sua vida passaram batido. Então você traz para mim um sintoma de que, olha, doutor, ontem eu acordei com a visão do olho esquerdo embaçada, não estou enxergando muito bem as cores, eu tenho um borrão preto na minha visão aqui do olho esquerdo, o que isso geralmente é típico na esclerose múltipla, a gente chama que é um escotoma, eu tenho escotoma seco central na visão, você me traz isso. Eu penso que isso possa ser um início de uma esclerose múltipla, mas o meu papel é buscar dentro da história se você possa ter tido alterações que passaram batido. Então eu pergunto para o senhor Frei, você já teve alguma alteração de sensibilidade na perna ao longo da vida? Isso passou, depois de algum tempo isso foi embora? O senhor já teve fraqueza em algum braço, em algum momento na fase da vida? Incontinência urinária? Exatamente, incontinência urinária, você perde urina às vezes sem motivo explicável até então. Então eu busco no passado, porque eu já venho encaixando as peças para conseguir estabelecer um critério pensando na esclerose múltipla. Ok, foi diagnosticado esclerose múltipla. Depois de toda essa anamnese, essa entrevista, esse questionamento, enfim, os exames, ressonância magnética, foi detectado. O que o senhor vai fazer com o paciente? Imediatamente, Frei, eu vou tratá-lo no primeiro momento, tá? Hoje a máxima na neurologia dentro da esclerose múltipla é que nós temos duas janelas de oportunidade para o paciente. O que isso quer dizer? A primeira janela de oportunidade é no momento do diagnóstico. Se eu fiz o diagnóstico de esclerose múltipla, eu devo propor o melhor tratamento logo de cara. É óbvio, porque dessa maneira eu vou minimizar que a pessoa acumule dano e acumule sequela neurológica, escolhendo a medicação adequada. Então essa é uma grande janela de oportunidade. E a segunda janela de oportunidade é que se escolhido a medicação, o paciente não respondeu bem à medicação, eu repense a medicação e passe para uma outra. Porque esses dois momentos são os momentos em que a esclerose múltipla caminha de maneira mais lenta. Entendi. Então, se Porque a ideia é retardar o processo desse desembaiar da capinha aí. Exato. Então, se eu uso a medicação correta e o paciente responde de maneira adequada, essa janela de tratamento
foi bem utilizada. Entendi. Se esse momento passa, e isso não é raro de acontecer, a pessoa chega já com muitos déficits neurológicos, a gente perde o melhor momento de tratar o paciente. Hoje em dia a gente sabe, isso varia de pacientes para pacientes, mas após 10, 15, 20 anos da doença, ela tende a desenvolver em uma progressão quase que contínua. Ok. Se essa é a história natural da doença. Então, se naquele primeiro momento do diagnóstico eu estabeleci o remédio correto, ele foi feito de maneira correta e o paciente respondeu bem, a gente atrasa esse momento secundário em que a progressão vai ser contínua. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas existe essa progressão. E a pessoa vai ganhando qualidade de vida, né? Graças a Deus, acertaram o diagnóstico, o tratamento. Queridíssima diretora, pode soltar aqui. Doutora Jaqueline de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ela fala assim, boa noite, Frei e doutor, obrigada por abordarem esse tema, pois minha mãe foi recentemente diagnosticada com esclerose múltipla e estamos um pouco perdidos. Uma das nossas dúvidas é sobre vacinas. Quem faz tratamento para a doença pode tomar as vacinas? Pergunta a nossa amiga Jaqueline, doutor. Jaqueline, não só pode como deve, tá? Deve tomar absolutamente todas as vacinas. Isso inclui as vacinas para Covid-19, com certeza, tá? Então pode tomar. Sem dúvida. E ela falou assim que tem com dúvidas. Onde que ela pode buscar? Porque a gente tem dúvida, doutor, a gente só digita no computador e aparece um monte de conceitos. Onde que ela pode buscar, tirar suas dúvidas? Um médico, doutor? Exatamente, com o médico dela. As unidades básicas de saúde são os locais mais importantes em relação à vacinação. Tá. Então eu recomendo que a senhora procure para saber mais sobre isso, mas eu te adianto que ela não só pode como deve, tá bom? Maravilha, Jaqueline, leva sua mamãe, viu? A Camila, doutor, de Feira de Santana, na Bahia. Boa noite, Camila, Deus te abençoe. Bem-vinda, Camila. Tem um caso de esclerose múltipla na família, diz ela. Ainda sou jovem e tenho medo de também desenvolver um dia, pois sonho em ser mãe. Quem tem essa doença, doutor, pode engravidar? Pergunta a Camila. Pode. Quem tem essa doença pode engravidar, sim, Camila. Tá? Em se tratando da genética, que é um fator importante que nós conversamos aqui, existe um risco maior do filho da Camila desenvolver esclerose múltipla. Essa é uma proporção que chega até 2,5%, tá? Isso é real. Entretanto, você pode sim gerir uma criança, com certeza, tá? E a medicação, existem medicações que podem ser usadas na gestação, medicações para esclerose múltipla, sem problema algum. Não sem vai risco afetar o para feto, criança. não vai afetar Exatamente. o feto. Agora, doutor, assim, o fato de, o senhor falou assim, pode ser que o filho da Camila vá nascer, desenvolver esclerose múltipla. Então, a Camila se assusta, então eu não quero engravidar. Não pode pensar assim, doutor? Não pode. Pode ser, né? Pode ser que apareça, mas, né? É um risco diminuto. 2 não chega a 2,5%. Entendi. Tá? Não chega a 2,5%. Então, Camila, pode aí no teu casamento constituir a tua família com carinho. Depois só manda a foto do neném para nós aqui, para a gente ver e rezar por ele, viu? O Silvano Rodrigues de Maragogi, Alagoas. Obrigado, Silvano. Deus te abençoe. Meu pai acabou de descobrir que está com esclerose e seu humor mudou muito. Isso é normal? Tem dias que ele está bem, mas tem outros que ele está triste e bravo, né? É o nosso amigo Silvano aí, a alteração de humor no pai dele, doutor. Exatamente. Silvano, isso eu vejo que possa ter duas explicações. Por si só, qualquer doença crônica pode afetar o humor de alguém e isso ser a origem dessa depressão, mas a esclerose múltipla também afeta essa questão do humor. Então, não é incomum as pessoas terem ansiedade, as pessoas terem depressão, transtorno outros, mais graves até, mas o mais comum é a ansiedade e depressão. Então, o que eu recomendo é que o senhor procure um psiquiatra para medicá-lo da melhor maneira possível, com terapia cognitiva comportamental, uso de antidepressivos que sejam cabíveis, ok?
Isso, por ser um medicamento psiquiátrico, não vai afetar o tratamento da esclerose. Pelo contrário, não vai afetar, não vai afetar. Maravilha. Definitivamente. A Júlia Ribeiro de São Bernardo do Campo. Boa noite, Júlia. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Doutor Frei, boa noite. A alimentação pode ajudar no tratamento da esclerose? Pergunta a nossa amiga Júlia, lá de São Bernardo do Campo, doutor. Júlia, a alimentação não ajuda diretamente na esclerose múltipla, mas ela pode contribuir para amenizar alguns sintomas. Eu quero dizer principalmente os relacionados à incontinência fecal. Okay. Então, se a dieta da pessoa é rica em água, é rica em fibra, isso favorece muito em momentos em que a pessoa possa ter escape fecal ou então possa ter constipação intestinal. No final das contas, isso melhora muito a qualidade de vida e o conforto do doente. Que maravilha. Mais perguntas chegando aqui, mais perguntas. Esse é o nosso Saúde e Fé. Quero tirar todas as dúvidas sobre o tema de hoje, viu, gente? A Catarina de São Bento do Sapucaí, São Paulo. Obrigado, Catarina. Que Deus te abençoe. Muito bem-vinda ao nosso programa. Quero saber do doutor quais são os tipos de tratamentos existentes para a esclerose múltipla. E fazendo uma síntese do tratamento, doutor. Perfeito. A Catarina. Catarina, o tratamento para a esclerose múltipla é pautado nas drogas modificadoras de doença. São várias, não cabe elencar o nome e tudo mais, mas são drogas que vão diminuir a velocidade da esclerose múltipla e trazer qualidade de vida para que a pessoa siga uma vida normal. É pautado também em reabilitação dos danos que já foram causados, então reabilitação na fadiga que o paciente sente, na espasticidade, em dores crônicas e também em terapias cognitivas e terapias psíquicas para o paciente. Afinal de contas, psicoterapia, psicanálise ajuda muito o paciente a enfrentar e a percorrer toda essa caminhada diante da doença. O nosso amigo Rafael Costa, doutor, lá de Silveira, São Paulo. Boa noite, Rafael, bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí e sua família acompanhar o programa, viu? Gostaria de saber se a cirurgia de medula ajuda no tratamento de esclerose múltipla. Nesse caso, existe cirurgia para esclerose, doutor? Ou é só um tratamento alopático? Não existe, Rafael. Não existe um tratamento para a doença esclerose múltipla. Existe algumas terapias que neurocirurgiões faz para diminuir dor, por exemplo. Mas isso por si só não é uma terapia para esclerose múltipla, sabe? Como a ressecção de alguns nervos que possam diminuir a dor do paciente a longo prazo em dores que são intratáveis com medicações, são terapias cirúrgicas que podem ser usadas, mas é em último caso, tá? Agora, uma cirurgia para a esclerose múltipla para tratá-la, ela por si só, não existe. Pelo fato, doutor, assim, de ser esclerose, pontos no cérebro que começa a aparecer esse processo de desmielinização, enfim, dói a cabeça? Não? A pessoa sente dor de cabeça, olha, uma dor de cabeça terrível, é uma esclerose que eu tenho. Não sente. Não sente? Não sente. Olha que interessante. Definitivamente não sente. Nenhum tipo de cefaleia? Não sente cefaleia, nenhum tipo de cefaleia. Uau. Tá? Então, diagnóstico descartado. Né? Praticamente. Olha que maravilha. Doutor, o Pedro Manuel de São Paulo, capital. Boa noite, seu Pedro. Muito obrigado por estar conosco. Doutor, tenho esclerose. Ele afirma, ele tem esclerose. Sempre doei sangue, mas depois do diagnóstico não sei mais se posso. Pacientes com esclerose podem ou não doar sangue? Que boa pergunta, uma pergunta assim de humanidade. Obrigado, seu Pedro. Pedro, em relação a doar sangue, talvez você não possa doar sangue dependendo das medicações que você faça uso, tá? Então, existem classes de medicações em que a pessoa não pode doar sangue. Ou então ela deve ficar muito tempo longe da medicação para que possa doar sangue. E no caso da esclerose múltipla, isso é muito arriscado em todos os âmbitos, tá? Entendi. Então, o que eu recomendo é parcimônia nesse aspecto de doar sangue. Não sei quais são as medicações que você usa, mas isso na maioria das vezes é arriscado, tá? Então, converse com calma com o médico do senhor. É muito interessante, seu Pedro, né?
É muito interessante porque eu sempre doei sangue, mas de um tempo para cá eu também me trato, enfim, meu pai faleceu de coração, enfim, e eu tenho a necessidade de fazer uso de um medicamento chamado Celozoc, né? E eu não sabia que quem usa esse medicamento usa o medicamento de forma contínua não pode mais doar sangue. Eu não posso mais doar sangue, por exemplo, se faz parte aí infelizmente, posso doar outras coisas assim, mas sangue não dá. A importância que o doutor falou é muito importante. Saiba e compartilhe assim com o seu médico, né, o medicamento que você usa, porque a partir disso você pode ou não doar sangue. Isso é importante, né, doutor? Perfeito. A Suelen Costa de Taubaté, pertinho de nós aqui. Obrigado, Suelen, Deus te abençoe. Boa noite, doutor Alisson. Gostaria de saber se a esclerose múltipla pode nos levar a dificuldades motoras, sensitivas e cognitivas. Na verdade, ela fez um resumão aqui, né? A nossa amiga Sueli, doutor. Fez um resumão, Sueli. Definitivamente, todas essas categorias podem estar aí presentes na esclerose múltipla, tá? Um pouquinho sobre a parte da cognição, que foi a menos conversada, menos dita aqui. O declínio da cognição, ela acontece independente da fase e ela é um pouco diferente de outras doenças cognitivas que temos na neurologia, como por exemplo o Alzheimer, síndromes demenciais. Na esclerose múltipla, não existe a possibilidade de usarmos remédios como no Alzheimer para diminuir a velocidade, para preservar a memória. Isso na esclerose múltipla não ajuda, não funciona, tá? Essa é uma particularidade interessante. Gente, quantas informações aprendemos hoje que é uma doença autoimune, né, que é uma doença autoimune, é o próprio organismo que destrói células do próprio organismo. Aprendemos assim que é uma desmielinização da bainha de mielina que reveste o neurônio. Aprendemos que tem tratamento, tem diagnóstico, podemos retardar a doença desde que for diagnosticada a tempo, viu? Essa é esclerose múltipla porque pode acontecer em vários locais que a gente aprendeu hoje no nosso cérebro e na medula espinhal que a gente tem. Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Alisson Dias Azevedo Souza, médico neurologista. E quem quiser entrar em contato tem o Instagram, gente, @DRA, né? DR Alisson Azevedo. Está na tela para você copiar. DR Alisson Azevedo. E o telefone é 12 98160 1263. Está na tela também para você copiar com muito carinho, seguir nas redes sociais aí o Dr. Alisson, né?